Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês que me ouve e que me assiste. Como combinado, o que nós iremos abordar hoje é falando concernente a erros que pregadores não devem cometer no altar do Senhor. Eu já quero pedir a você para ativar aqui o sininho, porque todas as vezes que fizermos vídeo você já vai estar ciente e ouvindo todos os nossos vídeos. Deixe o seu comentário e se inscreva no canal, ajudando que este canal venha produzir efeitos para aqueles que o ouvem. Pois bem, vamos para o primeiro tópico onde muitos nos pediram para fazer este vídeo e aqui estamos. Vamos ao que interessa, a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, essa é a fonte de pesquisa para todos nós. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo 5, versículo de número 20. Leiamos, pois, a palavra de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos agora para o Evangelho de João, no seu capítulo 1, no seu verso de número 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Meus irmãos, o tema que nós iremos abordar aqui é concernente a alguns erros que pregadores não devem cometer no altar do Senhor. Eu separei aqui alguns tópicos para nós esmiuçarmos dentro do texto pela qual nós acabamos de ler. Todos nós sabemos que o Evangelho ele se expandiu, cheio de graça e de verdade, e muitos pregadores, cantores, têm se levantado pelo mundo afora para apregoar o Evangelho genuíno. Então, estar aqui o primeiro tópico que um pregador ele não pode cometer. Existem muitos pregadores. Eu vou dar um exemplo. Se nós for fazer uma consulta médica, o médico ele vai fazer um check-up em geral em nós, ele vai constatar o diagnóstico e passará para nós a receita conforme aquilo que nós precisamos. E o texto pela qual nós lemos de Romanos, eu vou recitar para que nós possamos entender bem aonde queremos chegar. Capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para avulsar ofensas, mas onde abundou o pecado e superabundou a graça. Então, pois bem, irmãos, quando nós lemos esse texto e fazendo
uma reflexão pela qual eu já citei concernente o médico. Quando nós estamos doentes, vamos ao médico e ele logo dá o diagnóstico da doença e apresenta o remédio pela qual nos vai sarar da doença. E uma das coisas que nós notamos nesses últimos dias é pregadores que ele fala sobre o pecado, sendo juízes de si mesmo, só que esquecendo de aplicar dentro daquilo que ele disse o remédio. Todas as vezes que nós olharmos para os evangelhos, nós vamos ver Jesus apresentando-se como aquele que veio, como já lemos em João, cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Jesus, ele não veio para apontar. Jesus, ele veio para mostrar em toda a sua clareza que aonde abundou, aonde se expandiu o pecado, a graça veio para passar por cima disso e trazendo a solução para os nossos pecados. É por isso que nós lemos aqui que ele veio para nos sarar. E um dos grandes erros que pregadores estão cometendo é achando-se ser juízes, apontando os erros, apontando o pecado e esquecendo de trazer a solução para onde e como sarar a doença. Pois bem, nunca apresenta o remédio, sempre enfatizando o pecado, mas não há nele perdão e não há nele graça. E foi para esse efeito que Jesus veio. Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Porque aonde o pecado habitou, Jesus vem para quê? Para nos arrancar do pecado, nos arrancar dos erros, das falhas pela qual nós cometemos. E quando nós vamos ao médico, o médico ele apresenta a solução da nossa doença. Só que Jesus, ele vai se apresentar e dizer: você está no erro, mas eu sou a solução para o seu pecado. Eu sou a solução para você sair dessa situação. Então você que me ouve, alguém te julgou, alguém te detonou, entenda-se que Jesus veio para esse ofício, não para julgar. Ele veio para salvar, cheio de graça, cheio de verdade. Pois bem, vamos. Todo sermão temos que saber, entender e compreender que todo o sermão, eu vou ler aqui o que eu escrevi, todo sermão deve estar fundamentado nesses dois elementos essenciais: a graça e a verdade. Seja generoso de apresentar o pecado, mas seja gracioso em apresentar a solução deste pecado.
E qual é a solução deste pecado? A solução está em Jesus, porque o texto nós já lemos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, não esqueça, ative lá o sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe para a glória do Eterno. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. E logo após estaremos com a segunda e a terceira parte desse tópico: erros que pregadores não podem cometer diante do altar de Deus. Lembre, há duas essências, a graça e a verdade. Você tem que apontar o erro e também trazer a solução para o erro. E qual é a solução? É Jesus de Nazaré. Deus abençoe, querendo Deus, no nome de Jesus.